Final dos senhores vereadores. Vereador André Luiz Rezec, Aparecido Donizete Alves Cipriano, Caio Monteiro de Barros, Carlos Antônio Alves da Silva, Carlos Henrique dos Santos, Francisco de Paula Silva, Guilherme Henrique de Ávila, José Francisco Abrão Miziara, Leandro Aparecido da Silva Anastácio, Luiz Humberto de Campos Sarte, Milton Ferreira Neves, Munir Jorge Dyer, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Wagner Abdala Tomé, Reginaldo da Silva presente, Videlson Leite Júnior. O vereador Leandro solicita a dispensa da leitura dos pareceres e das emendas. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Estão em discussão as emendas. E o projeto? A dispensa da leitura dos pareceres. Já tinha pedido a inclusão lá em cima. Está em discussão agora a emenda e o projeto. E primeiro as emendas. Não votou. Pela ordem, senhor presidente. Então, o vereador Guilherme solicita inclusão de emendas. É regimental o pedido do vereador Guilherme. Está em votação a solicitação do pedido de inclusão de emendas do vereador. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Pela ordem. Pela ordem. Tudo bem. Pela ordem, senhor presidente. Eu estou pedindo pela ordem pela seguinte maneira. Estou pedindo pela ordem para que não inclua essas emendas, para que seja o projeto sem emendas, como foi na redação original, que não inclua as emendas no projeto. E quem decide é o plenário. A solicitação do vereador é regimental. Quem decide é o plenário. Está em votação. Os que concordam com a... vamos falar. Está em votação o pedido de inclusão de emenda do vereador Guilherme. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Rejeitado pela maioria dos vereadores. Kiko Miziara, André Rezec, Guilherme de Ávila, Caio Monteiro a favor, o restante contra. Está em discussão, então, o projeto em sua forma original. E as emendas da Comissão de Justiça. Com a palavra o vereador Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, barretenses. Este projeto, para poder explicar para os munícipes que estão em casa, nos acompanhando através da TV Barretos, ele trata da reorganização de cargos em comissão e alguns de provimento efetivo, mas principalmente da questão de provimento em cargo de comissão. Cargo comissionado é aquele cargo onde o prefeito nomeia e exonera a qualquer tempo.
Esse projeto, ele vem porque existem 3 funcionários efetivos que desempenham uma função comissionada. 3 funcionários que desempenham muito bem suas funções e a parte boa deste projeto é que ele vem efetivar essas pessoas no seu cargo. Até aí eu concordo. Concordo plenamente. Transformando esses cargos em efetivo, nós tiraremos 3 cargos comissionados. Justificativa veio de que seria necessário fazer um aumento ou retomar estes cargos em comissão para se administrar a autarquia que é o SAI. O SAI tão falado da falta de água, do problema de bombas, da necessidade de captação superficial, de que não tem direito para fazer dinheiro para fazer um reservatório, de que não tem dinheiro para fazer uma captação superficial, que a captação fica em 15 milhões, que no Rio das Pedras fica em 20 milhões. Então, são 3 cargos em comissão do SAI. Só que o que causou muita estranheza foi se colocar 6 cargos comissionados. Que, para quem não sabe, o ano que vem vai ter uma despesa, está aqui no projeto, por favor, Carlos, coloca no telão, de R$ 288 mil a mais nos cofres da prefeitura. Nesses quase 11 meses completos que eu estou aqui nessa Câmara, eu só ouvi falar e vi através dos documentos que a prefeitura está endividada. Eu ouvi nos últimos 4 anos que essa administração pegou uma dívida de 22 milhões. Mas hoje não, quando teve audiência pública nessa casa, estava em 75 milhões de reais. Pois bem, aí, para esse ano apenas, a criação desses 6 cargos tem um custo total de 45 milhões 694 mil. Para o ano que vem, os 6 cargos têm um custo de R$ 288.229. E para 2011, R$ 302 mil de ampliação de despesa. Aí, sou funcionário também e faço parte da Secretaria da Saúde, funcionário efetivo. Está se cortando gastos da prefeitura toda. Mais de 15 bairros da prefeitura está sem varrição. Eu fiz um requerimento aqui, pois os moradores do Jockey estavam pedindo, porque lá não tem varrição há mais de um mês. Vamos averiguar, mais de 100 mil reais mensais cortados pela prefeitura. Por quê? Da empresa de coleta. Então, 100 mil reais por mês cortados. Estamos criando, só para o ano que vem, 288 mil. Vamos lá. A dívida, os funcionários da saúde tendo cortado a sua jornada suplementar e são profissionais que atendem a nossa cidade, que atendem a nossa população. São médicos, está na iminência de se cortar a segunda jornada de dentistas, na iminência de cortar a segunda jornada de psicólogos, que estão atendendo uma demanda do ano de 2007, de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos. Nós temos apenas uma fonoaudióloga que está atendendo janeiro de 2008 e tem dupla jornada. Estão se cortando essas jornadas suplementares de profissionais, funcionários efetivos que atendem a nossa população na saúde, e vamos criar esses cargos? Eu não sou totalmente contra, sou contrário em criar a mais. A minha emenda era para que se fizesse os 3 cargos no local desses 3 que estão se tornando efetivos. Porque nada mais justo. Porque 2 desses 3 já têm tempo suficiente para se aposentar. Mas por que eles não se aposentam? Porque o salário vai lá embaixo. Porque recentemente esta casa rejeitou o projeto que incluiria todos os benefícios desses funcionários na sua aposentadoria. Foi rejeitado porque estava com inconstitucional, Cipriano. A Comissão de Justiça deu como inconstitucional. Só que agora nós somos obrigados a ampliar a despesa. Esse projeto, se não... Só um minuto, Carla, não, eu vou te dar uma parte. Se tivesse sido aprovado, esses 2 funcionários que já têm o tempo, estariam se aposentando, já teriam aposentado, mas não aposenta porque o salário vai cair 50%. Então eu apresentei a emenda que foi rejeitada pelo plenário, a emenda de se criar apenas 3 cargos e não 6 cargos. E aí tem um custo menor. E aí que a autarquia ficasse
governável. Mas, infelizmente, também foi rejeitado. O vereador Carlão tem uma parte. Nobre vereador Guilherme, obrigado pela parte. Eu queria colocar algumas situações. Quando nós falamos de SAI, e a gente fala que é ligar às vezes com prefeitura, mas nós não podemos esquecer que o SAI ele tem uma arrecadação própria, né? Ele não depende da prefeitura para sobreviver, e até a gente sabe que tem uma lei que prevê que quando essa arrecadação ela fica com uma reserva, o SAI pode devolver esse dinheiro para a prefeitura continuar o seu trabalho. Mas eu quero falar a respeito dos cargos, que é o que está em questão, que estão sendo criados 6 cargos. Eu sou morador da periferia do bairro, e eu sei, bairro Alto, moro no Bom Jesus, eu sofri com a falta de água, assim como toda a população dos bairros altos da cidade sofreram também. E a gente ficou muito preocupado, a gente foi lá visitar a bomba quebrada, todo o problema que já foi falado nessa casa, e aí eu fico pensando, nós demos uma credibilidade, essa Câmara foi com o Paçoca até São Paulo, visitamos o conserto daquela bomba, e aí eu pergunto, vale a pena dar uma credibilidade em criar 3 cargos, ou 6 cargos, como está se falando, para poder substituir? A gente sabe que a prefeitura cria-se cargos também. E quantos cargos? Nós estamos falando de 3 para o SAI, 6, né? E eu acho que merece, sim, crédito. Porque o importante é não faltar água no cano. Porque quem sabe, e quem sofreu com a falta d'água, igual eu sofri, 3 cargos para resolver o problema de falta d'água em Barretos, 6 cargos, né? Eu acho que, se perguntar aí fora, o que a população acha do SAI contratar 6 funcionários para resolver o problema de falta d'água em Barretos, pode ter certeza que não é os vereadores, mas toda a população vai concordar, visto que a prefeitura se contratou muito mais, e aí está. Então, só para colocar essa situação, que o SAI, ele realmente tem uma arrecadação e ele não vive nas custas da prefeitura, embora seja gerado pelos dois. Então, eu vou me posicionar favorável, dando a credibilidade ao Paçoca, que aí assumiu, na condição, na contrapartida da contratação desses cargos, para que não falte água no cano. Muito obrigado. Nobre vereador, eu gostaria de enaltecer o trabalho do ex-vereador Paçoca, então diretor do SAI. Eu acho que ele foi muito criticado na sua entrada, mas ele está fazendo uma política transparente de levar os vereadores até o problema. Nunca nenhum diretor levou algum vereador até a questão da empresa onde faz a captação da água, que foi a responsável pela construção de todo o poção. E isso é importante a gente enaltecer, sim, vou enaltecer e tem meu apoio sempre que fizer uma gestão proba e transparente. E isso ele está fazendo, né? Só um minutinho, vereador Juninho. E ele nos levou até São Paulo, nós conversamos com a diretoria da empresa, mostrou-se muita coisa que nós não conhecíamos, até inclusive que para resolver momentaneamente uma bomba reserva de R$2.072.000, como o novo vereador Capetinho disse aqui, em 4 meses resolve. Nós não vamos ter uma falta d'água por um bom tempo, e aí pode se planejar em 2 anos o que vai ser feito. Então nós não precisamos sair correndo desembestados atrás de uma captação, né? Então, o diretor do SAI tem feito um bom trabalho. Foi muito criticado sim, mas é importante enaltecer o que eu acho que tem sido bem feito, tem aqui meu apoio e vai continuar tendo meu apoio. Agora, o que eu não posso apoiar é a questão da prefeitura aumentar seus gastos, em qualquer local que seja. O SAI tem sua receita, que foi superavitário. O SAI sempre foi superavitário, e pelas audiências e documentos nesta casa, mostra que o SAI hoje é deficitário. Nobre vereador, só um segundinho, por favor. Senhor presidente, gostaria de solicitar a prorrogação dos trabalhos, tendo em vista o horário. É regimental a solicitação de prorrogação dos trabalhos. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, contra os votos do vereador Kiko e André. O SAI hoje ele é deficitário, os documentos nessa casa provam, certo? E o SAI já ajudou sim a prefeitura com seus cofres, como a FEB pode ajudar a prefeitura e vice-versa. Há 2 anos atrás, 3 anos, a FEB estava tão deficitária que a prefeitura tinha que injetar na FEB, tinha que injetar dinheiro lá. E se a FEB tiver com superávit, ela pode colocar na prefeitura. E se a prefeitura como um todo vai mal,
Se todas as secretarias vão mal, se está sendo feito um corte e nós não podemos, em hipótese alguma, ampliar o gasto, ampliar a despesa. Nós temos que pensar, se a prefeitura fala em crise, contenção de despesa, contém aqui, contém lá, nós temos que parar com isso. Conversei hoje com o secretário da Saúde sobre isso daí, ele não estava nem sabendo. Ele não estava nem sabendo dessa criação. Vários secretários são contrários. Senão o vereador Juninho tem uma parte. Obrigado pela parte, nobre vereador. Eu até entendo suas considerações, mas em certo ponto não concordo. Não concordo pelo seguinte: hoje nós temos no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, tínhamos, porque foi exonerado, mas agora está o Enilson lá, o Paçoca cuidando. E o nobre ex-vereador político está exercendo uma função no SAI que antes não era exercida. Porque o SAI ele era constituído por um diretor funcionário público de carreira e seus assessores ali também de carreira. Nunca, por até força do hábito, nunca correram atrás de uma emenda, de uma verba federal, de uma verba estadual, que isso é mais de praxe de políticos fazer. O que ocorre? Os cargos que ali estavam preenchidos por funcionários de carreira que não têm essa ginga, esse tarimba que necessita para você conseguir correr atrás dessas verbas, papelada, é uma burocracia muito grande. E o Paçoca precisava de colocar pessoas ali que têm esse gingado, que têm essa tarimba para saber conduzir esses trabalhos, correndo atrás de emendas parlamentares, emendas federais e emendas estaduais. Qual é a questão? No primeiro mês desse trabalho que foi feito através do ex-vereador Paçoca e seus assessores, e também alguns vereadores desta casa, já foi arrecadado para o SAI, já para o próximo ano, mais de 3 milhões de reais. O ex-vereador Paçoca me ligou agora mesmo dizendo que conseguiu mais 300 mil hoje em São Paulo, verba, mais uma emenda de deputado estadual. Então ele precisa de uma equipe muito boa, trabalhando sintonizada com o diretor, para correr atrás desses recursos, tanto estaduais quanto federais, e assim não vai se gastar 200 mil reais criando esses 6 cargos. Na verdade são 3, mas 3 estão se deixando para funcionários de gestão de carreira, mas sim nós devemos ganhar com esse trabalho do Paçoca e seus assessores junto a Brasília e junto a São Paulo, cerca de 5 milhões de reais ao ano na arrecadação de verbas para o SAI. Então eu acho que é um investimento que vai vir a resolver o problema de água do nosso município, vai resolver o problema de captação do nosso município com verbas que não serão tiradas do bolso da população, e sim dos cofres federais e cofres estaduais. Nobre vereador Juninho, eu enalteci o trabalho do diretor Paçoca. Ele conseguiu já 4 milhões, e nem 3, foram 4 milhões. Tem secretário que até hoje não conseguiu nem 4 mil. Ele já conseguiu 4 milhões. Então, acho que isso tem que ser enaltecido. Mas nem por isso nós temos que aumentar a despesa. Eu acho importante essa questão dos cargos. Sei que tem que ter uma máquina, é difícil você governar, sai da forma que né, uma autarquia muito grande, só que não pode se aumentar nessa hora. Eu só ouço falar aqui da parte da prefeitura a questão de crise, diminuição de repasse. Quando a gente fala que não caiu nem 2% da arrecadação, está nos documentos. Estão nos documentos. Agora, investir 300 mil somente em cargo comissionado, eu disse, 3 cargos para substituir esse e esse efetivar, tem todo o meu apoio. Mesmo porque esses funcionários que estão desenvolvendo essa atividade são funcionários qualificadíssimos, que merecem ser efetivados. E acho também que o diretor tem que ter esses cargos, então por isso eu fiz os 3 cargos. Agora, ampliar ainda mais começa a ficar difícil. O nobre vereador André antes pediu uma parte. Obrigado, doutor Guilherme. Eu pedi uma parte até para comentar um pouco as justificativas que eu ouvi aqui do Juninho e do Carlão do Basquete. Achei muito interessante que falaram o seguinte, que agora que tem um trabalho político, já se conseguiu 3 milhões. Então nós estamos... 4 milhões. Então nós estamos vendo que se esse trabalho tivesse começado, porque falou só que teve técnicos. Não. Na gestão passada, o vice-prefeito, que é político, era o diretor do SAI. E foi quando se tentou empréstimo, quando se tentou várias coisas, que graças a Deus a oposição barrou aqui, e agora nós estamos vendo que com um trabalho sério e político, você consegue buscar os recursos e não precisa endividar mais da prefeitura.
Porque senão seria no total mais de 80 milhões a mais na dívida. Então nós estamos vendo agora aqui que estão fazendo um meia-culpa, que realmente, que a hora que coloca alguém que tem capacidade para administrar, se resolve o problema. E que antes só enrolava e tentava jogar a culpa na população, que ia pagar um empréstimo, ou que ia pagar uma concessão, que iria pagar outra. Então a gente está vendo exatamente isso. Espero que resolva realmente o problema. Obrigado, vereador. Com certeza, porque resolver o problema da água é a vontade de todos, né? Agora, eu acho que a gente tem que economizar, tem que fazer sanar as despesas para que também tenha dinheiro para que se faça captação, para que se faça reservatório, porque Barretos não adianta captar se você não tiver onde reservar, isso já está mais do que certo. O vereador tem uma parte. Vereador Guilherme, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas quero dizer, e já de antemão aqui ratificar as palavras do Juninho Leite, que um trabalho político se faz com assessoria. Você precisa de pessoas políticas para correr atrás de verbas parlamentares. Hoje mesmo o deputado, amigo do Dr. Francisco, na qual mandou um abraço a ele, e eu estou transmitindo, o deputado Vicente Cândido da Silva, confirmou a pretensão de apresentar uma emenda no valor de R$300 mil, que vai ser destinada ao SAI, para infraestrutura e instalações de melhoramento no fornecimento e abastecimento de água e esgoto. Quero dizer a Vossa Excelência que, para efetivar esse trabalho, você precisa de pessoas, realmente agentes políticos. Existia uma possibilidade de exonerar esses 4 servidores que estão nessa situação e fazer com que eles retornassem para suas funções e hoje perdesse mais de 60% dos seus rendimentos. São pessoas que estão no SAI e dedicaram a sua vida para o SAI. Temos aí o Miltinho, o Sebastião, o Leone, que é engenheiro. O Leone, para conhecimento de Vossa Excelência, ele é um engenheiro que não trabalha 6 horas ou 8 horas na administração. Ele trabalha 24 horas. Se você ligar para o Leone nesse momento e dizer para ele que a estação A ou B está apresentando qualquer problema técnico, imediatamente ele toma as providências. Fazer com que essas pessoas retornem para os seus cargos seria uma injustiça tamanha. Até porque nós sabemos que haveria possibilidades, e essa é a possibilidade de suprir essas funções, de manter essas pessoas nessas funções e buscar recursos, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Para isso, que o diretor do SAI, juntamente com o prefeito, encaminhou a essa casa, esse projeto, para que fossem criados esses cargos. Nós não estamos criando cargos, apenas somente cargos, para suprir questões políticas, mas não. Vossa Excelência acompanhou realmente o Paçoca até São Paulo e outros vereadores acompanharam ele a Brasília e sabe do trabalho que está sendo desempenhado, um trabalho político em busca de emendas parlamentares. Por isso a necessidade de criar esses cargos para que realmente esses assessores possam, juntamente com o próximo diretor da autarquia, que não mais será o Paçoca, como já é de conhecimento público de toda a nossa população, que ele será exonerado essa semana e nomeado um novo diretor. Sabemos que esses cargos serão importantíssimos para que o novo diretor do SAI possa dar continuidade nesse trabalho político de buscar as emendas parlamentares a nível estadual e a nível federal. Bom, vereador Leandro, eu concordo que esses funcionários têm que continuar, tanto que a minha emenda mantinha com que esses 3 funcionários fossem efetivados. Como eu disse, eles fazem um brilhante trabalho, um trabalho digno, um trabalho muito honesto, que já tem, 2 deles já têm tempo para se aposentar, e é justo que eles sejam efetivados. E para o lugar deles, então, que se crie esses 3 cargos para que esses assessores possam dar todo esse assessoramento para o diretor do SAI, para o novo, para o antigo, para qualquer um que venha a ser, para que possa a máquina do SAI funcionar. Agora, não são apenas 3, são 6. Está se efetivando 3, que é justo, que eu aprovo, esse artigo eu aprovo. Agora, eu não aprovo criar mais 6, mesmo porque a questão é o seguinte, são 7. Se você excluir o diretor do SAI, são 7 cargos que o SAI tem. Então, o SAI agora, de 7, vai passar a ter 10. Então, de 7 cargos comissionados, eu solicito prorrogação do tempo, por favor. De 7 cargos comissionados, nós vamos passar para 10 cargos comissionados. Então, nós estamos, sim, efetivando a parte justa, honesta e perfeita desse projeto. Agora, a parte que diz respeito à criação de mais comissionados, essa Câmara está dando um aval de criar mais 3 comissionados. Numa situação difícil,
onde a prefeitura não paga hora extra de funcionário da saúde, onde o CAPS para, onde a saúde mental quase para, onde os coordenadores do SAMU recentemente pediram exoneração do cargo. Vereador, eu tenho que colocar no plenário a sua prorrogação de tempo. É regimental, o vereador pede uma prorrogação de tempo, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 10 minutos. Aprovado por unanimidade. Por favor, vereador. Como eu dizia, os coordenadores do SAMU recentemente pediram exoneração porque não se pagava, porque não tinha condição de trabalho, não se compra, tem unidade que se fala que se falta material. Então, se está se tendo uma... Pela ordem. Está fugindo o assunto da pauta. Não estamos falando aqui de prefeitura, estamos falando de SAI, criação de cargo do SAI. Gostaria que se cumprisse o regimento interno e falasse. Não estamos aqui para ficar linchando a prefeitura, nós estamos aqui para falar de outro projeto. Eu gostaria que ele se atentasse ao projeto. Sim, senhor, vereador João. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, só um minutinho. Eu gostaria de responder para o nosso solicitar pela ordem, por favor, me fale o artigo que o senhor estiver invocando. Não vou falar o artigo porque eu estou sem o regimento aqui, mas é só essa questão do assunto. O assunto é um projeto do senhor prefeito municipal que reestrutura planos e carreira da administração direta e indireta do município. Prefeitura ou SAI faz parte da administração direta ou indireta do município. E reestruturação de cargos gera ou não despesa. Está se gerando despesa, como eu disse, para o ano que vem. Está ali, eu gostaria que o Carlos aproximasse, se fosse possível, Carlos, por favor, de R$288 mil para a prefeitura. Uma prefeitura que devia, há mais de 30 dias atrás, 75 milhões, que hoje com certeza está mais. E diga-se de passagem, o prefeito já expirou o prazo de responder um requerimento, onde ele não responde a dívida, porque ele veio aqui e disse que era 63. Uma semana depois, ele disse que era... documentos enviados por ele era 75. Disse que devia apenas 2 parcelas da parte patronal e da parte de funcionário para o Instituto. Quando se veio, pediu os documentos que comprovassem isso e há 40 dias não respondeu. Solicito que a Casa tome as providências jurídicas para isso. Por quê? Que se encaminha ao Ministério Público. Porque aqui tem despesa. Porque aqui mostra que o ano que vem o SAI vai arrecadar mais 300 mil. Aí pode se gastar em cargo comissionado. Agora, reduzir despesa, o efetivo. E tem mais. Há 10 dias atrás, essa Câmara aprovou o adiamento de 10 dias de aprovação de contratação de cargos efetivos. Onde tinha professores, terapeutas ocupacionais, né, psicólogos. Não é? Esse adia. Agora, um cargo comissionado é extremamente urgente. O novo vereador Francisco pediu. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela parte. Eu queria responder ao nobre vereador Leandro. Meus amigos eu escolho, tá certo? E eu nem conheço o Vicente Cândido, então ele não é meu amigo. Vereador, o à parte é... Um momento, por favor. Vereador, o à parte ele é dirigido ao vereador que está ocupando a tribuna. O partido é o que eu escolhi para militar. Agora tem várias... Vereador Guilherme com a palavra. Eu queria lembrar ao senhor que tem várias lideranças no meu partido dos quais eu não sou amigo. Tá certo? O fato de eu ter escolhido um partido, e eu escolhi antes dele ser partido, porque eu ajudei a fundar esse partido, tá certo? Então, eu só queria lembrar que eu não conheço o Vicente Cândido, não sou amigo dele. Tá certo? E agradecer o senhor pela parte... E lembrar de novo que meus amigos eu escolho. Essa é a questão. O novo vereador Cipriano que tem uma parte. Só para corrigir o seguinte, porque quem pediu essa prorrogação no outro projeto fui eu. Mais preocupado porque tinham pedido de mais data que nós sabemos da necessidade desse projeto. Não tem nada a ver com isso aí. Concordo, Cipriano, e eu voto nesse projeto favorável. O outro projeto lá é importantíssimo, necessário. Mas é isso que eu digo. Este é necessário e essa Câmara talvez não dá a importância necessária, que precisava talvez ser votado. Agora, este, que na minha opinião não tem tanta importância, que não precisa de uma urgência, se cria uma despesa para funcionários não de carreira, que se cria uma despesa para uma autarquia, que eu quero deixar aqui registrado para os senhores vereadores, aqueles que não sabem, o SAI já pagou 13º de uma prefeitura toda. Ao final de dezembro, o SAI era superavitário e já pagou o 13º de uma prefeitura.
E como eu disse, o SAI tem a sua receita própria. E nessa receita própria, ele pode transferir para a prefeitura. E a prefeitura também pode fazer investimentos, se ela também for superavitária, em bombas, em poços profundos, em captação, em troca de adutora, em tratamento. Ela pode sim fazer. Essa é a questão. Agora, nós vamos dizer que a rodoviária é rodoviária. Então, tudo que arrecadar na rodoviária fica lá na rodoviária. Então, vamos colocar ar-condicionado na rodoviária, colocar blindex, porque o dinheiro que vai sobrando, vamos colocando lá. A administração, ela é um todo. A Câmara, quando sobra o dinheiro, se sobra no final do ano, ela devolve à Prefeitura. E a Prefeitura dá o devido fim que ela achar necessário. O SAI, se sobrar dinheiro no final do ano, ela pode ir à Prefeitura e esse dinheiro pode ser feito para construir uma unidade de saúde, uma creche, comprar leite ou qualquer outra coisa. Pagar o salário dos funcionários. O vereador Juninho tem outra parte. Um minutinho, hein? Rapidinho, presidente. Só gostaria de esclarecer a Vossa Excelência. Vossa Excelência esteve em São Paulo sexta-feira e, indagando Vossa Excelência, quanto tempo o fabricante da bomba disse que a bomba nova tem de garantia? E a garantia dela, se ela for construída, a que esteve em Barretos, ela funcionou 8 anos sem dar problema. Tá. Aí Vossa Excelência há de convir comigo o seguinte. Quando Vossa Excelência disse que o SAI ele chegava até pagar, porque o antigo prefeito, certo, não administrava direito, não tinha dinheiro para pagar o 13º, tinha que pegar dinheiro do SAI. Tudo bem, mas não vem ao caso. Mas, quando Vossa Excelência diz que a bomba nova tem 8 anos, e se pensando que ela foi instituída pela antiga administração, que teve esses 8 anos, quer dizer que nesses 8 anos ela não quebrou, correto? Não, em 1982, se não me engano. Ela não quebrou. Porque foi essa empresa que construiu. Não. Nós estivemos lá, o Carlão esteve lá, Miltinho, o Capetinha esteve lá. 94. Não, a primeira, a bomba que esteve aqui, que é a ESCO, não é isso, Capetinha? 1980, ela já faz esse trabalho, faz em várias aí, cidades, e aqui em Barretos foi nessa... Onde eu quero chegar à conclusão? Como ela não quebrou nos 8 anos que ela não deu problema... O das coletivas, não. E o reparo de uma bomba, segundo informações que recebemos, com o reparo e mais guincho e tudo mais, chega a custar por volta de R$400 mil o reparo de uma bomba, certo? Com todas as coisas que tem que ser feita. Se a bomba, só nesse ano, ela já quebrou 3 vezes, já se gastou mais de R$1 milhão para resolver o problema dessas bombas. Então, Juninho, o grande problema do SAI, eu acho, é o reparo dessas bombas. Eu agradeço a sua parte. Agora, a questão administrativa é saber que tem que ter uma bomba reserva. Se tivesse uma bomba reserva, poderia por 3 anos não ter problema. O problema é se quebra uma bomba, para o poço, porque não tem uma bomba sequer. Não tem nenhum traque para poder captar uma água. Você entendeu? Então, a bomba que tem lá é para explodir mesmo, tudo e acabar com a água da cidade. Não tenho mais tempo, não, vereador Carlão. Então, o que nós precisamos? Que o primeiro investimento seja feito nessa poção, seja feita compre essa bomba, você entendeu? E aí tenha essa tranquilidade, e aí faça-se depois um estudo do que tem que ser feito. Agora, o problema é o seguinte, como vai correndo, só faz uma parte. Agora vai a bobina, agora o rolamento. E quando não é feita toda a revisão, de acordo com os técnicos da fábrica, ela não fica em boas condições. E aí a vida útil e o tempo de próxima melhora, viu, novo vereador Juninho? Pode ser daqui a 2 meses, 3 meses, porque a reforma é mal feita. É igual um carro. Se você troca o pneu e não faz um alinhamento e um balanceamento, ele não vai durar 3 mil quilômetros. Se você faz o alinhamento e balanceamento completo, ele vai rodar 50 mil. E o que tem feito aqui são gambiarras, tá? Porque não tem uma bomba para parar. Então a primeira coisa que o SAI tem que fazer é colocar uma bomba. Compra uma bomba, faz esse trabalho, coloca lá, se quebra a bomba, tem a reserva para ir, para fazer todo o trabalho de revisão, que pode demorar 60 dias até 90 dias, mas ela vai voltar inteira para funcionar 3, 4, 5, 8 anos. Então, chama-se gerenciamento. E uma coisa que está faltando na prefeitura, eu quero parabenizar novamente aqui o Paçoca pela transparência, pelo trabalho que vem conduzindo, por ter chamado os vereadores, mas está faltando na prefeitura é gerenciamento. Gerenciamento, para acabar com as dívidas, para saber aonde investir o dinheiro, para fazer a coisa correta e na hora certa. É isso que nós temos que ter comando. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Capetinha, pelo tempo de 20 minutos. Ô, gente, tem que viajar às 5 horas da manhã. Então não se candidatasse a vereador, não se ocupasse ao cargo. A pressa é inimiga da perfeição. Obrigado pelas palavras. Ué, mas quem fala o que quer ouve o que não quer, com todo respeito a Vossa Excelência. E do qual eu tenho um respeito muito grande, mas... Não vou brincar com o senhor, né? Brincar deve. Não pode brincar com a consciência nossa nesse plenário aqui, né? Senhor presidente, vou alimentar Vossa Excelência, não. Quanto ao projeto, presidente, eu posso aqui confessar para os senhores vereadores, eu já, nessa casa, eu citei que quando o Paçoca foi convidado, o vereador Otávio, a assumir a autarquia, o SAI, que ele fosse com poder de comando, vereador Leandro. Portanto, eu vejo as dificuldades que o Paçoca vem sofrendo por não ter condições de colocar as pessoas certas no lugar certo. Pessoas da sua confiança, para que ele possa administrar aquela autarquia de uma maneira eficaz. E que nós tenhamos aí a segurança junto à população. Eu sei que o SAI é uma administração independente do executivo, entre aspas, mas quando se tem o poder de comando, toda a arrecadação do SAI se paga suas obrigações, se tiver que ceder ao executivo, ponto de interrogação. Eu vejo que cada administração, ela tem que ser independente. O diretor, o Paçoca, com todo o respeito, tenho certeza que vai nos surpreender e muito. Agora, o que não está acontecendo é condições para que ele possa administrar. Haja vista que os cargos ali continuam. E quando se falei que aqui deveria pegar de porteira fechada, onde ele poderia abrir e fechar quando ele achar necessário e tirar as pessoas do lugar quando achar que lhe convenha. Pois então não é isso que está acontecendo. Vou votar dando a oportunidade para o Paçoca, porque hoje ele está com a rédea na mão, para mostrar que tem capacidade para poder administrar. Se hoje o SAI não tem o seu caixa positivo, é porque até mesmo a própria administração não está pagando cumprindo com as suas obrigações. Porque a prefeitura deve à autarquia, do qual este vereador entrou com requerimento solicitando quais são os valores. Quais são os valores? Agora, cada caso é um caso. E eu não vejo essa autonomia hoje ao Paçoca. Porque compromissos de administração, de campanhas, tem que permanecer no cargo. Quando o Paçoca veio conversar com este vereador, e tenho certeza que com os demais, ele disse a mim que não pegaria se não tivesse de poder de comando. Pois então não é isso que está acontecendo. Agora, já que entrou na chuva, tem que molhar, e este vereador vai ser um guarda-chuva. Por quê? Para provar que é competente, tem capacidade, vai administrar o SAI e provar, por A e mais B, que o SAI não é deficitário. Tanto é que o trabalho que ele vem realizando, buscando recursos fora, e já demonstrou. Eu mesmo, na oportunidade que tivemos na sexta-feira viajando, por telefone, em viva voz ele colocou quando recebeu que estava aprovado 3 milhões. Aí eu perguntei ao Paçoca, essa emenda, Paçoca, nós podemos adquirir essa tal bomba que é o problema na cidade de Barretos? Posso, só depende do prefeito. Porque as dificuldades que nós temos hoje, e quando se fala que água não existe, é mentira. E resolve o problema da nossa cidade, vereador Otávio e senhores vereadores. Por 10 anos, essa bomba, se colocarmos uma bomba nova, ela só vai se danificar ou precisar sequer de uma revisão de 8 a 10 anos. Essa carência que hoje Barretos vive, quando se briga, e lamentavelmente eu ouço aqui do vereador Juninho Leite,
quando fala que cada revisão é 400 mil reais. Aí falta, sim, o administrador neste momento. E que eu, em momento algum, vou comungar com esse posicionamento. Como é que é? Não, Vossa Excelência está equivocado. Eu disse aqui nessa tribuna dessa casa que a bomba ela estraga, ela tem qualidade de vida de 8 a 10 anos, que o problema da água não se existe. Eu nem sei, nem o Paçoca no momento, no dia que nós fomos de surpresa, não sabia-se o valor. Não sabia-se o valor, se imagina. Agora, quem deve saber é Vossa Excelência, que está aí os 5 anos de mandato e tem conhecimento de causa. Este vereador não tem. Este vereador é leigo. Passarinho fala. Você já viu o papagaio falar, mas não escrever? Eu não posso confirmar aquilo que eu não tenho ciência dos fatos. Mas eu tenho ciência de fatos que lá eu presenciei quando os proprietários da empresa nos colocou. Que Barretos não tem dificuldade com água, não. Não temos que ter pressa, vereador Otávio, de buscar sequer a questão da captação de água. Nós temos bombas inclináveis da captação do Rio das Pedras, que lá foi citado junto com o engenheiro Leones, vereador Munir. Quando ele colocou o proprietário da empresa que nos palestrou por mais ou menos por 1 hora, e que este vereador e os demais saiu feliz, que aqui só se ouve falar que a captação de água custa 20 milhões. E lá nada disso nós ouvimos, não. Ele quer o projeto e vai nos provar que realmente, tanto do Rio Pardo, como se fala, como do das Pedras, se for do das Pedras, exageradamente, não passa de 6, 7 milhões de reais. E vai atender a nossa demanda. Enquanto nós temos aí, outorga, nós temos que 13 hoje aprovada. E uma parceria que seja proposta junto com a Cutrale. Por que nós, então, quando se fala a Cutrale, parceira da captação de água, ela não paga os 80%? Porque é ela que vai se beneficiar também. Lamentavelmente, às vezes existe, né, vereadores, com todo respeito ao nosso vereador, nobre vereador Juninho Leite, que leva na brincadeira, e quando se tem um vereador usando a tribuna, um ar de sorriso. Lamentável. Mas, vou lhe dar a parte. Quanto projeto, senhor presidente? Vou dar a parte a Vossa Excelência. Pela ordem, eu gostaria de solicitar como projeto já aprovado nesta casa direito de resposta. Estou lhe dando a parte, Vossa Excelência faça uso. O vereador lhe deu uma parte e ele não usou o termo ofensivo. Eu acho que não houve ofensa pessoal ao seu nome. E o senhor estava sorrindo, vereador. Tá, mas ele não usou palavras ofensivas. Ele não usou palavras ofensivas. Eu não entendo que há um direito de resposta nessa situação. Vereador Carlão tem a parte. Nobre vereador Capetinha, eu sou testemunho porque estive lá com Vossa Excelência, nos deslocamos num bate e volta, uma viagem cansativa, mas creio que produtiva, né? Onde nós podemos conhecer uma nova realidade e a da transparência, é muito importante. E eu queria pedir essa parte para dizer, aquela hora eu pedi a parte para o vereador Guilherme, e como não tinha tempo, eu gostaria de esclarecer a dúvida, porque, na verdade, para resolver de momento uma bomba reserva, pelo que foi dito lá, eu gostaria de lembrá-lo, ou não lembro se Vossa Excelência estava perto naquele momento onde a gente visitava a fábrica. Uma bomba submersa custa em torno de 300 mil reais. 300 mil, está longe de 2 milhões. E ela, como alternativa de reserva, ela pode sim ser usada como reserva, sem necessidade de estar comprando uma de 2 milhões. Então, lembra disso? Perfeitamente. Então eu acredito que, quando se fala em bomba reserva, se há uma possibilidade de usar uma submersa, e não uma igual àquela, para reserva, no valor de 300 mil, eu acho que está longe de 2 milhões, quando se fala em comprar uma bomba. E quanto à captação do Rio das Pedras, eu bem lembro e estava lá,
Eu acredito que fica menos ainda do que Vossa Excelência colocou, pelas contas, porque a gente fala de valor estimado, não real, porque ainda ficou de apresentar o projeto. Se usar uma tubulação para trazer a água do Rio Pardo ou a do Rio das Pedras até Barretos, se for para dividir com a empresa da Cutrale, a vazão tem que ser maior. E aí esse encanamento, o custo dele triplicaria. Mas se trazer a demanda que resolve o problema de Barretos por 100 anos, isso diminuiria em 3 vezes. Até 3 vezes. E ainda dependeria muito da bomba e do volume de água, que também barataria. Então, acho que em torno de 5 milhões, né, por volta disso, resolveria o problema. Obrigado pela parte, era só para lembrar desses detalhes que, com uma boa administração, eu acredito que vão se resolver essa questão da água. Obrigado, não, vereador. Obrigado, vereador. Senhor presidente, quero deixar bem claro, a única coisa que às vezes a gente vem acompanhando o caminhar da carruagem, quando aqui na sessão passada eu deixei claro que projeto de autoria do senhor prefeito, criando cargo junto à educação, à própria saúde, se não me falha a memória, em que eu já me manifestei votando contra a criação desse cargo. Por quê? Porque nós sabemos que a prefeitura, o executivo, realmente está deficitário. O SAI não está. E se estiver, não dou 3 meses para recuperar. Que ainda nós pedimos um balancete geral para apresentação junto dessa casa, para que nós tenhamos aí ciência de qual é a vida financeira do SAI. Portanto, eu vou aprovar, sim, para dar oportunidade ao Paçoca, mas contrariado. Por quê? Um político que demonstrou a sua dedicação, a sua competência em busca de recursos. Isso nós temos que dar oportunidade. Esse é o meu voto de confiança. Mas a administração, este vereador não vai dar. Não vai dar, porque nós estamos em déficit e grande. São 75 milhões? Eu acho que já está em mais. Então, muita cautela em qualquer ato que aqui nós cometemos. Porque aqui, repito, qualquer erro que nós cometemos, quem vai pagar, eu repito, somos nós, nossos filhos e nossos netos. Isso é para sempre. Então, muita cautela em qualquer definição e decisão que aqui for tomada. O vereador Oripim havia pedido uma parte, Vossa Excelência quer uma parte? Ainda não. Você vai discutir o projeto? Ok. Vereador, só um minutinho. Pois não, vereador? Só para completar a sua fala sobre captação de água do Rio das Pedras, foi falado lá na firma onde nós estávamos que ainda vai se fazer um levantamento de valores, quanto vai ficar esse trabalho, se for necessária a captação de água de lá. Não se falou assim realmente em valor correto, porque como o moço da firma disse para nós, que cada equipamento ele tem o seu valor. Se for uma coisa inferior ou outra mais superior, então isso muda de valores. Só isso. Correto, justamente. Mas que a bomba reserva tem que existir, tem. Sim, já foi falado. Ninguém anda com veículo sem o step, né? Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Cipriano pelo tempo de 20 minutos. Que bom que é ser vereador, né? A gente tem horário de entrada, não tem horário de saída. E o horário de entrada, normalmente, é 1º de janeiro, quando a gente inicia o mandato, às 10 horas da manhã. Bom, eu quero ser rápido, tentar ser rápido. Né? A primeira eu só brinquei, porque eu falei que eu vou viajar às 5 horas da manhã, brinquei, né? O nobre vereador sentiu abalado, não sei porquê. Olha, eu já falei aqui dessa tribuna, senhor presidente, que eu tenho horário de entrada, eu não me preocupo com isso na hora de saída, não. Porque quem sabe, os funcionários da Câmara sabem que eu cheguei daqui 8 horas da manhã hoje. 8 horas da manhã. Guilherme, eu vou votar favorável, Guilherme. E você, meu amigo, você sabe disso. Por quê? Porque
eu vou dizer a sinceridade, eu não sou muito favorável à criação de cargo em comissão, não. Sou a favor de cargo concursado. Tanto por isso que eu briguei por causa daquele projeto segunda-feira passada, para que não pegasse 60 dias. Porque são concursados e a gente sabe da necessidade. Mas eu sou sincero para falar para você. Disputamos eleições contrárias, eu e o Paçoca. Disputamos, sim. Só que eu acho que é o momento de dar um voto de confiança. Principalmente porque eu não fui visitar a bomba, não, lá em São Paulo. Visitar a bomba eu não fui, não. Mas eu e o Euripim estivemos juntamente com o Paçoca em Brasília, com a canequinha na mão. Com a canequinha na mão. Literalmente com a canequinha na mão. Era uma canequinha, né? Para poder pedir dinheiro, para conseguir. E a gente sabe que nesses 3 milhões que o Paçoca conseguiu, tem um pezinho meio do Euripim representando essa Câmara. Nós fomos lá e nós dependemos, para quem não defende, viu, Guilherme, eu gostaria de dar um dado para você. Chegamos lá, tem um rapaz que chama Miguel, que ele é dos independentes, e ele tem um certo porta aberta com alguns deputados. O que ele fez para a gente? Ele andou com a gente para cima e para baixo e não tinha cargo nenhum. Ele não tinha cargo. O dia todo ele andando com a gente. Se esse fosse um funcionário da prefeitura, talvez ficando lá seria mais fácil. Eu já falei isso para o doutor Reginaldo uma vez, né, doutor Reginaldo, quando trabalhei com o senhor. Não estou falando que eu vou ser, eu nunca vou ser. Provavelmente não. Se eu fosse prefeito uma vez, o doutor Reginaldo seria meu secretário de Relações Políticas lá em Brasília. Por quê? Você vota em mim, né? Por que eu falei isso? Porque é importante ter alguém fazendo essa captação de recurso, não por telefone. Porque telefone é fácil falar o não, né? Olho no olho. Se gasta 300 mil com esses assessores, mas o retorno é muito maior. Doutor Reginaldo, só para esclarecer, quando secretário da Educação, ele montou uma comissão do lado dele, que fazia parte eu, de Nelane, algumas pessoas, e que ele falava assim para a gente, ó, a obrigação de vocês, uma das obrigações, é pelo menos meia hora, 1 hora por dia, ficar visitando o site do MEC para ver o que nós temos para nós pegar. E nós conseguimos muita coisa, doutor Reginaldo. Se for somar, paga o salário nosso umas 10 vezes, até muito mais que isso, o que a gente conseguiu junto fazendo dessa forma. E na época eu ganhava lá R$ 1.800 por mês, se multiplicar, são mais de 20 mil por mês, por ano. Só que se somar o que foi conseguido através dessa função, de ficar ali atrás do MEC, atrás de um DIME, e é essa talvez a função que o Paçoca está querendo para esse pessoal, para correr atrás. E muito me admirou o Paçoca, o trabalho que é feito dele, porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu não conhecia esse lado do Paçoca. E lá em Brasília, vocês não sabem disso. Nós saímos de manhã daqui, nós fomos comer alguma coisa, eram mais de 8 horas da noite em Ribeirão Preto. Porque em Brasília nem nós não paramos um segundo para comer alguma coisa. Nós paramos um momento para tomar um copo d'água, lembro disso. Uma garrafinha d'água, lembra disso? Foi o dia todo, mais de 12 horas, com uma garrafa de 500 ml de água no estômago. Só isso. Porque não dava tempo. Não dava tempo. E o amor que ele vendia o nome da cidade, ô Guilherme, tá certo? Isso me cativou. Porque eu estou cansado de político filho de águia. Sabe o que é político filho de águia? Sabe o que é? Político filho de águia. É aquele que não corre atrás de nada, só fica com o biquinho para cima esperando a comida cair. Tem muito político que é desse jeito. É filhote de águia. É aquele filhote de águia que fica no cargo esperando que alguém traga alguma coisa para ele trabalhar. Ele não vai atrás de nada, né? Tá certo? Então, né, eu lembro do trabalho do doutor Reginaldo, né, que ele, quando ele ia para Brasília, ele sempre retornava com alguma coisa. Ele ia com a canequinha, mas voltava com água na caneca. Sempre tinha água, né? Então não era filhote de águia. Não era filhote, tá certo? Que fica só esperando o biquinho aberto. Quem me dera nós tivéssemos pelo menos mais uns 5, né, que fizesse essa função. Por isso o voto de confiança, gente. Por isso o voto de confiança. É momento, gente, de Barretos se unir e esquecer de querer cada um puxar para um lado e juntar para um lado só e fazer pelo bem de Barretos. É esse o momento. O momento é muito fácil criticar quando está mal e puxar quando está tudo bem. Isso é facinho. Difícil, né? Assumir numa hora dessa, né, Leandro? Uma hora dessa que é difícil assumir. De ir atrás. Então, essa minha função aqui é apenas dar um voto de confiança.
Porque ele precisa dessas pessoas do lado dele. E você trabalha num setor e que eu tenho certeza que você confia em todo mundo que trabalha com você. Imagina se você tivesse assumindo lá hoje, sem ninguém que você confiasse, como é que você iria trabalhar, Guilherme? Você saberia da dificuldade. Estou falando isso para você, meu amigo, porque você sabe da dificuldade de comandar um lugar sem as pessoas. É lógico que ele confia naquelas pessoas, né, que trabalham ali no SAI, mas existe um grupo que ele precisa disso para poder pegar o boi pelo chifre. Pode falar, Guilherme. Vereador, obrigado pela parte. Se você, Vossa Excelência, reparou, em momento nenhum eu critiquei a pessoa do Paçoca, e pelo contrário, eu acho que ele foi muito criticado. E as pessoas precisam acreditar mesmo, porque, como eu disse, ele já conseguiu 4 milhões em 20 dias. Se tem secretário que até hoje não conseguiu 4 mil. Verdade. Então, eu acho isso importante. Agora, o que eu não posso compactuar é que essa Câmara está dando votos de confiança demais, como Vossa Excelência mesmo disse, para a administração. É voto de confiança daqui, é voto de confiança de lá, mas isso é por causa daqui. E a dívida aumenta, obras não saem, Cines Barretos não são completados, praças da Primaveras estão ao léu, com nem grama mais tem, retiraram a grama, a fonte de lá, não sei o que parou, entre outras obras. Então eu acho que mais um voto de confiança de mais 300 mil, amanhã nós vamos dar outro voto de confiança, porque com certeza vai chegar outra coisa. E depois, e ao final de 4 anos, nós vamos olhar para trás e vamos ver o quê? Quantos votos de confiança nós temos pro Paçoca até agora? Pro Paçoca? Não. Quantos? Para ele, pro Paçoca. Primeiro, essa Câmara não teve crítica, essa Câmara apoiou no que foi possível, eu fui com o Paçoca para São Paulo para ver, parabenizei ele aqui, vou parabenizar no que ele fizer. Como eu disse, ele conseguiu 4 milhões. Tem gente que não conseguiu 4 mil. Fica de secretário 4 anos e não traz isso. Então, parabenizo sim. A questão transparente, quero dizer aqui para o novo vereador Leandro que ele está tentando mostrar, né? Eu acho isso importante, acho que temos que ter essa união. Agora, eu disse, está sendo cortado, novo vereador Cipriano, de profissionais e de funcionários efetivos benefícios. Nessas partes e nós vamos dar um voto de confiança para assessores, que eu acho que é importante sim, porque ninguém governa sozinho. Se eu não confiasse nas pessoas que trabalham comigo, diga-se de passagem, pessoas extremamente qualificadas, idôneas, transparentes, dedicadas, qualificadas, eu não conseguiria trabalhar. Verdade. Agora, para o Paçoca eu até daria. Agora, para a administração, tá difícil, porque o prefeito vem e diz que a dívida é 63 milhões. Na semana seguinte, um documento enviado por ele, assinado por ele, é 75. Ele diz que são 2 parcelas atrasadas do Instituto e não consegue provar com o documento. Então, viu, Guilherme, novo vereador, a questão é o seguinte, nós não podemos mais ficar aumentando o gasto na administração. Nós não podemos mais ficar aumentando o gasto na administração. Nós temos que cortar, nós temos que sanear a administração, e aí sim pode ter certeza que eu vou dar todos os meus votos de confiança para quem quer que seja, para o prefeito, para quem quer que seja, eu pode contar com o meu voto. Mas, por enquanto, mais gastos e cortando de outro lado, e lado assim, importantíssimo, que é a saúde. Horas extras não estão sendo pagas. Funcionários lá de onde eu trabalho não estão sendo pagos. CAPES parando, SAMU, entre outros, então eu não posso compactuar. É por isso, novo vereador. Obrigado pela parte. Bom, o meu ponderamento, minha ponderação foi essa, né? É que eu acho que o valor que vai ser gasto, o retorno vai ser garantido, porque as pessoas vão ter competência de continuar com essa canequinha na mão, de não serem os políticos filhotão, né? Que vão atrás e conseguem. Já de cara, em 15 dias foram 4 milhões, o que representa 22% do orçamento de um ano. 22% de um orçamento de um ano inteiro, tá certo? Então, se eu não puder dar confiança para uma pessoa que fez isso, eu vou dar confiança para quem, então? Tá certo? Então, é esse o meu posicionamento. Você sabe isso, e o grupo aqui sabe que eu não sou favorável à criação de cargos de comissão. Não sou. Mas, nesse momento, eu acho que é necessário. Tanto que eu era da administração anterior, apoiava o Raz em todas as decisões, e quando criou 8 cargos, eu cheguei no Raz, doutor Raz, falei, olha, doutor, eu gostaria de votar contrário. E ele deixou eu votar contrário na época, né? Ele autorizou e tal, na época, né? A criação de 8 cargos na época do doutor Raz. E era necessário para ele? Era, entendeu? Só que, hoje, a gente com uma certa experiência, sabe, Guilherme, que você tem que ter alguém de confiança do seu lado para você trabalhar. E eu acho que ele precisa, para trabalhar, a pessoa de confiança que vai assumir o SAI no lugar do Paçoca, né? Precisa dessa confiança. Pode falar, Leandro?
Novo vereador, obrigado pela parte. Quero aqui ressaltar o trabalho de Vossa Excelência juntamente com o vereador Euripinho. Sei da luta de ambos, juntamente com o Paçoca, em Brasília, naquele dia. Voamos com a Passa Medo. Voando com a passaredo, né? Passa medo. Passa medo, realmente. Não é um voo muito agradável. E Vossa Excelência, juntamente com o Euripinho e com o Paçoca, realmente fizeram um trabalho brilhante em busca de recursos. Sabemos a dificuldade que é bater a porta do deputado, clamar pelo nome da nossa cidade, clamar pelas necessidades e buscar essas emendas. Mas Vossa Excelência, juntamente com o Euripinho, fizeram um trabalho excepcional e com o Paçoca. Parabéns por esse trabalho e quero de antemão agradecer o voto de confiança que Vossa Excelência, juntamente com os demais vereadores, tenho certeza, estarão dando para o Paçoca, que na criação desses cargos estará melhor assessorado com essas pessoas para poder buscar, juntamente com Vossa Excelência e com os demais vereadores que quiserem agarrar, né, se unir nessa intenção, nesse objetivo, que é trabalhar para o bem da nossa cidade, que é trabalhar em prol do SAI, para que nossa cidade realmente possa ter esse problema de falta de água, tratamento de esgoto solucionado, mas para isso realmente nós precisamos buscar recursos em Brasília e em São Paulo. E esses cargos certamente estarão beneficiando esse trabalho. Obrigado por esse voto de confiança e quero novamente aqui parabenizar Vossa Excelência e o Euripinho pelo trabalho que fizeram em Brasília. Obrigado. A gente não pode esquecer também do trabalho do Miltim, né? Junto ao Fernando Chiarelli também, que por telefone e tal, a moral que ele tem, a gente viu lá que é muito grande, agilizou bastante, né? Tem uma parte, doutor Munir. Obrigado pela parte. Fiquei contente, a humildade, o Paçoca, em ter ligado, acho que foi para todos os vereadores, e deixou aberta a pasta para crítica. E isso é um ato democrático. O único que fez isso. Muito bacana essa atitude. Pelo que eu vejo, o pensamento dele nesse momento é resolver o problema do SAI, independendo de política. Obviamente, o Paçoca foi candidato a vice-prefeito. É uma pessoa que tem as suas articulações e, obviamente, ele precisa de um cargo ou de outro. Eu entendo desse ponto de vista. Ele precisa de algum cargo ou de outro para poder fazer, óbvio, as suas articulações. Fazer a máquina funcionar. Agora é uma pessoa que foi para Brasília, trouxe, está 4 milhões praticamente, batido o martelo em 4 milhões. O que estamos falando aqui o quê? 4 milhões. Se você pegar a despesa a mais desses 2 ou 3 cargos a mais que vem a ter os 6, não importa, vai ser sanado por essa busca lá em Brasília. É qualquer pessoa que vai buscar 4 milhões? Não é, pô. É uma pessoa que tem suas articulações e a gente tem que... Ele foi opositor, né? Foi meu opositor, mas tem que tirar o chapéu, fazer o quê? O cara que está sendo importante para o município. Você vai falar contra o Paçoca? É o cara, uma pessoa que está sendo útil. É útil. Então tem que ficar quieto e ver a sua atitude, a sua atuação. E estou vendo que está sendo uma coisa boa. E tenho uma perspectiva, vejo nisso uma solução do problema, porque ele está fazendo uma desenvoltura, como acabei de dizer, bem democrática. Tem conversado, ele tem conversado algumas 3 vezes para mim. Abriu, vem para cá. Né? Humilde, está sendo humilde. Muito humilde. Então, acho que ele está de parabéns. Temos que dar esse apoio. 3 cargos, 4, não é nada. Pelo que está trazendo aí, não é nada. Acho que quem vai beneficiar é o munícipe. E a gente tem que pensar no munícipe em nossa cidade. Obrigado pela parte. E não é só conosco não, Munir. Doutor Munir, não é só conosco não. Eu vi esses dias no jornal, ele lá no Dom Bosco conversando com o munícipe sobre a falta de água. Quer dizer, essa humildade é interessante, né? É uma frase que o Carlão falou no outro projeto que ele colocou aqui no começo, né? Parece mais ou menos assim, né? Quem pode, pode. Quem não pode, bate palma, né? Mas então, volta aqui lá, né? Tá certo? E respondendo assim, mais ou menos o que o Mazinho balançou a mão lá no fundo, dizendo o seguinte: olhando daqui, eu não vejo nenhum político filhotão de águia, tá? Pode ficar tranquilo. Não vejo nenhum. Porque essa Câmara corre atrás, diferentemente do que pensa, corre atrás da verba, do que pode melhorar para a cidade. Todos têm feito esse trabalho.
Às vezes a pessoa critica aqui, mas não vou conseguir para a prefeitura, mas vai para Santa Casa, vai para Pai, está indo sempre para algum lugar e está vindo para Barretos. Isso que é importante, esse trabalho, tá certo? É o que eu quis só dizer, né? Que o Paçoca não é esse político, né? Que quem me dera tivesse mais 5 assim. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Euripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu confesso que não ia fazer uso da palavra, ia pedir uma parte, mas queria justificar, e essa casa muitas vezes se falou aqui, que essa Câmara é uma Câmara diferente, boa, em todo sentido, a gente respeita, mas eu também a gente nunca ressaltou, sempre deixou de ressaltar que a Câmara passada também tinha seus valores. Valores como Paçoca, por exemplo, um vereador presidente que foi dessa casa, que fez um trabalho que é um lutador. Costumo dizer, Leandro, que seu pai gosta de desafio, e eu conheço muito bem. E aqui ele já superou em muitos momentos, e essa casa hoje é o que é, pelo trabalho dele, pela competência dele. O Kiko está aí, sabe o que eu estou falando. E o doutor Otávio, que nós somos vereadores do mandato passado. Por isso, quando ele cogitou o nome dele, não posso falar que ele é o diretor do SAI, que na verdade não vai ser ele. Mas quando ele assumiu esse compromisso com o prefeito de assumir o SAI, eu acho que, tirando as divergências políticas, o nome, o importante é que ele gosta de desafio. E eu tenho certeza, e acredito, e falei com isso para ele na nossa viagem, que ele ia resolver o problema de água na nossa cidade. Nada contra o Buc, que também sabe e é um funcionário efetivo, que faz um bom trabalho, sempre fez um bom trabalho no SAI, dentro das suas condições. Nós não podemos deixar de ressaltar. Então, o fato da gente estar indo buscar verbas, como foi falado aqui, de canequinha em canequinha, e às vezes até o Capetinha semana passada falou que o vereador tem que levantar a bunda da cadeira e ir atrás, e vamos que vamos, e é isso aí. Eu tenho certeza que o trabalho de todo mundo aqui é louvável, nós queremos o melhor. E eu tenho certeza que quando esses projetos já estiver na mão, com essas emendas que foi solicitada, e as coisas começarem a chegar aqui, a gente vai poder contemplar com alegria, não só essas verbas que virão, mas resolver o problema da água na nossa cidade. Capetinho teve a oportunidade de ir em São Paulo, outros vereadores foram. A gente sabe que o Paçoca está empenhadíssimo em resolver essa situação, já colocou planilhas, pegou o Leone, que é um desses cargos pendentes que foram falados, fez um estudo do professor Reginaldo, que nós levamos até Brasília, de todos os tópicos onde necessita se fazer alguma coisa. Enfim, eu só quero dizer que eu acredito plenamente que o fato de hoje, no momento crítico da administração, que nós falamos em criação de cargo, e muito se comenta, diminuição de trabalho, de jornada de trabalho. Eu sei que a crise econômica que nós, que o país todo foi vítima no início do ano, está atrapalhando e vem atrapalhando em todos os setores. Nós já estamos terminando o ano. Eu tenho certeza que no início do ano, com a arrecadação, que virá a nível de prefeitura, com o IPVA, com outras arrecadações tributárias, com o IPTU, as coisas vão engrenar, e eu tenho certeza que as verbas chegarão a tempo para que a gente possa realmente retomar todo esse progresso que começou, e todo mundo, embora a população a gente veja, esteja desacreditada, e é normal, mas nunca desesperançosa com relação à volta daquilo que nós sempre acostumamos, que é os investimentos na nossa cidade. A parte, eu queria só comentar uma coisa, Euripinho, o seguinte: é interessante que o Paçoca, ele foi o único secretário que teve o poder de articulação. E eu acredito que ele ligou para a grande maioria particular. E quando a gente comenta aqui, mas o cargo da educação ontem foi rejeitado, foi pedido vista e foi votado, aprovado a vista e tudo. Por quê? Porque não houve nenhuma articulação, nem de secretário, nem de pedido de administração municipal, para que se houvesse uma articulação.
Agora, esse trabalho de articulação, com certeza, é fruto de um trabalho de um articulador político que começou nessa casa, que teve essa articulação. Então, isso é importante ressaltar. Quer dizer, ele foi um articulador, sim. Agora, e não me cause espanto, é até interessante que, mais uma vez, eu elogiei um secretariado do Emanuel que veio, na época, de outro lado do Emanuel, e a gente tem que elogiar de novo. De novo, ele busca no adversário a força que ele precisa, e parece que consegue. Agora, aí vai até a minha... Por que falar que isso é nepotismo? Quando eu consigo resolver o problema de Barretos, isso vira nepotismo. Quando eu consigo apaniguar, e quando eu consigo apadrinhar um monte de gente para ninguém fazer nada, isso não é nepotismo. Nepotismo é chamar pessoas competentes por cargo. Justamente, doutor Caio. E foi muito bom ressaltar essa observação com relação ao Paçoca, porque ele consegue articular uma forma que consegue... Ele me falou num despacho que ele fez semana passada no SAI, onde chegou até ele, entre aspas, o Juliano, né, que concorreu a uma eleição aí do instituto, do sindicato, e todo com medo, receoso de chegar até o Paçoca. O Paçoca chamou ele: não, vamos tomar um café, o que você precisa? Que é o repasse, tudo do servidor, tudo mais. Então, eu tenho certeza, o coração do Paçoca é grande. É uma pessoa boa, ele sabe articular e nós sairemos vencedor nessa batalha. Eu tenho certeza absoluta. E quando a gente questionou várias vezes aí com relação aos recursos e que virão e resolverão, porque ele fez questão de levar os vereadores até o local. Nós estamos viajando daqui até Brasília, muitos assuntos surgiu e nós sabemos que é da pessoa essas articulações, está no sangue, e ele realmente é uma pessoa que vai trazer realmente aquilo que nós precisamos para o SAI. E por isso que eu tomei a liberdade de falar. Eu sei que já está tarde, nós estamos discutindo o mesmo assunto já há algum tempo, mas é importante a gente marcar a presença. Nós não temos a televisão, mas temos a internet. É a gente saber que nós estamos aqui por uma justa causa ou causa justa, que é resolver o problema de água da nossa cidade. Como falou o Carlão, que sofre com isso, como falou o Capetinha, nós todos somos cobrados. E por isso que é importante, a hora que é um desafio, é uma bomba relógio, também temos que ressaltar. Se alguma coisa não vier a contento, o desgaste é redobrado. Mas ele gosta de desafio. E esse desafio ele vai superar, e quem vai ganhar é a cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador André Rezec, pelo tempo de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, Juninho Leite falou para mim falar 20 minutos aqui, que ele vai falar em 20 minutos em todos, né, Juninho? Então... Mas, senhor presidente, eu vim aqui para deixar muito claro minha posição sobre o projeto. Primeiro, quero dizer que vou votar a favor da criação dos cargos. E vou dizer o porquê. Primeiro, eu escutei de todo mundo aqui que vai ser um voto de confiança. Eu acho que o ex-vereador Paçoca merece esse voto de confiança, pelo que eu conheci dele aqui na casa. Quero dizer também, quando foi vereador, votou junto com a bancada, quando foi para negar um empréstimo, porque sabia que o SAI não precisa de empréstimo. Nós escutamos aqui do próprio pessoal da bancada de sustentação, falando que antigamente o pessoal não tirava a bunda da cadeira no SAI para ir buscar verbas, e que agora, em uma semana, se buscou 4 milhões. Então, como eu disse, a gente vê quando tem vontade política de resolver, se resolve. Falamos de problema gerencial aqui. E realmente nós vemos que o que passa na prefeitura é um problema gerencial. O vereador Guilherme falou dos números aqui, só que ele esqueceu de um detalhe só: restos a pagar. Mais 30 milhões, vereador Guilherme, para colocar, que foi o que não se pagou o ano passado, deixou para esse ano. Então, realmente, se falta. E se o prefeito agora teve uma luz de colocar alguém que consegue resolver o problema do SAI, pelo menos o problema do SAI se resolve. Porque nós vimos reclamar de 19 milhões na prefeitura e chegar aos 100.
nós vimos reclamar da fundação e quebrar a fundação. Oxalá o Paçoca resolva o problema do SAI, porque é o que a população toda espera. Então tem sim o meu voto de confiança. Gostaria de guardar a frase de todos os vereadores que agora entendem quando se precisa criação de cargo, porque já vi muita coisa contrária. Entendo sim, porque quando foi no final do ano que veio correndo o projeto de reduzir os cargos, se falava que precisava reduzir os cargos, porque tinha muito, o discurso era outro. O que precisa se ter é uma conduta de postura. Quando se vem aqui e se defende uma ideia, não por conveniência, quando se fala, e eu me lembro até de uma passagem, até saindo só um pouquinho do assunto, quando a primeira vez, quando veio o artigo 5º, e que todo mundo falou, você vai votar contra? Não, vou votar a favor. Porque eu defendia antes o artigo 5º, agora porque eu estou na condição de oposição, eu vou ser contra? Não só os 50%, quando for, que agora se reduziu, porque realmente entende, e o Tribunal de Contas está indo mais longe ainda, que o Tribunal de Contas só aceita a inflação agora. Independentemente de toda a polêmica, se lê uma causada nessa casa por causa disso, o Tribunal de Contas agora entende que é só a inflação. Como já se discutiu aqui nessa casa, que o orçamento devia ser um pouco mais impositivo, que o orçamento não devia ser a peça de folclore que é. Porque pouco se adianta. Se vota um orçamento, se inclui emenda, se inclui tudo isso, e depois, na hora de executar, não tem nenhuma obrigação de veiculação. E até foi esse o motivo que me levou a votar contra o orçamento, porque para que serve o orçamento? Nenhum prefeito, não estou falando do atual prefeito, estou falando de todos os prefeitos, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente da República se segue o orçamento. Então, eu acho que se realmente vamos estar aqui cobrando os resultados disso. Mas hoje também vou dar sim o voto de confiança. Cobrando que se resolva o problema. Se resolva o problema politicamente. Esperando que sirva, inclusive, de espelho para que se resolva o problema da prefeitura. Porque até agora a prefeitura só se falou. E de prática não tem nada. O Guilherme falou de obra parada, fica tranquilo, Guilherme. Em ano eleitoral, o prefeito sabe trabalhar. Pena que é só em ano eleitoral. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Francisco, com o tempo de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presidentes, pessoal de casa, não precisa de 20 minutos não, só 2 minutos. Bom, a primeira coisa que eu sabia é que iam relacionar esse projeto de criação de cargos com a falta d'água. Claro.